Paz, meus irmãos, alegria estar aqui com vocês, desejando que possamos prosseguir, refletir a respeito das coisas da vida, à luz da doutrina espírita, sem traumas, sem dores, com alegria. Então, há datas que são verdadeiramente importantes. A gente vê as pessoas comemorando muitas datas, e algumas delas trazem sombrias lembranças. Mas a data que eu gostaria de conversar com vocês é a data de 29 de agosto. 29 de agosto, data em que vem à Terra para a belíssima missão o nosso querido amigo Adolfo Bezerra de Menezes. Vejam bem, eu imagino a festa nos céus. Eu imagino a alegria daqueles que o acompanharam até a terra e apoiaram e cuidaram para que o seu período de preparação gestatório fosse um período de paz. Ele vem numa família relativamente abastada, mas de corações amplos no amor, na fraternidade, na paciência, na tolerância. Também não podia ser diferente. Doutor Bezerra, espírito que, em outras oportunidades reencarnatórias, esteve na época de Jesus, numa postura brilhante, emocionante, humilde ao mesmo tempo. Ele esteve em outros momentos da caminhada evolutiva da Terra, na área da educação, na área da filosofia, e não poderia ser diferente. Espírito iluminado, posicionado, cheio de compromissos com o bem. Ele teria mesmo que vir amparado por uma família que se dedicasse ao bem. Então, no dia 29 de agosto de 1831, ele, Adolfo Bezerra de Menezes, ele nasce na fazenda Santa Bárbara, antiga freguesia do município de Riacho do Sangue. Hoje chama Jaguaretama, lá no estado do Ceará, estado que tanto amamos, onde temos tantos amigos que planificam nossa alma de alegria. Então, ele ali reencarnou, nasceu nesta data, não é? E ele veio filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias. Eu poderia falar milícias da paz, milícias do bem. E também tenente-coronel da Guarda Nacional. E a mãe dele, Fabiana Cavalcante de Albuquerque. Muito bem. Ele vem já em 1838, ou seja, com 7 anos, ele conhece as primeiras letras lá no interior do Ceará, na escola pública da Vila do Frade. E em 10 meses apenas, ele se preparou a ponto de ministrar os conhecimentos do professor que dirigia a primeira fase de sua educação. Vejam bem, que mente privilegiada pela inteligência e pela paz. Em 1842, ele se mudou com a família para a Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, e por motivo de perseguições políticas, onde aprendeu latim em 2 anos.
substituindo o professor. Vejam que beleza, que maravilha. Já em 1846, ou seja, ele estaria com 15 anos, já em Fortaleza, ele vive com o irmão mais velho, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico. E aí ele efetuou os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Então, a gente vê que ele teve uma infância cheia de oportunidades de aprendizado e de ele mostrar a brilhante inteligência que tinha, porque com pouco tempo ele aprendia e já estava ensinando, né? É algo muito importante para a gente refletir. E aí ele vem passando por experiências interessantes. Em 1851, o pai dele desencarnou, né? E aí ele vai para o Rio de Janeiro, que era, na época, a capital do Império, a fim de seguir a carreira de sua vocação, a medicina. Em novembro de 1852, ele ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Para poder estudar, ele dava aula de filosofia e matemática. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1857, ele solicitou a sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentando praça em 20 de fevereiro de 1858 como cirurgião-tenente. A gente percebe a rapidez dos fatos. E a gente narrou até aqui os dados mais biográficos mesmo de sua vida, para a gente entender que aqueles que não conhecem acham que ele é um espírito milagreiro que fica por aí atendendo uns e outros. Ele, através do seu grande amor, através da sua dedicação, do seu esforço, ele traz, sim, a paz, a saúde, a recuperação para muitos que necessitam. Mas ele não pode ser tomado como esse santo milagreiro, porque não é esse o caminho. A mãe dele desencarnou em Fortaleza em 5 de agosto de 1882, aos 91 anos de idade, perfeitamente lúcida. É interessante que ele foi eleito para a Câmara dos Deputados já ainda em 1800 e pouco. Eu estou procurando a data aqui, gente, porque eu queria colocar todas as datas bonitinhas para vocês. Eu acho que é devido, né? Então, ele se casou em segunda núpcias, em 1865, porque em primeiras núpcias ele casou em 1858. Aí vocês vão falar, puxa vida, de 58 a 65, ele casou 2 vezes. Mas olha que importante, ele casou-se em 58 com a sua mulher Maria Cândida, que desencarnou em 1863, ou seja, 5 anos depois.
e deixou um casal de filhos. E, em 59, ele passou a redator dos Anais Brasilienses da Medicina, e quando foi em 1865, ele casou-se em segunda núpcias. Na primeira com Maria Cândida, agora com Cândida Augusta, que é irmã da primeira mulher. E ele teve com essa segunda 7 filhos. Com mais 2 da primeira mulher, 9 filhos. E, em plena atividade médica, ele vai ser eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro. Vejam que trajetória rica, cheia de ideais, né? E foi aí, depois de 30 anos de atividade parlamentar, 30 anos, em que ele exerceu a prática parlamentar. Ele, em 1885, encerra suas atividades políticas e havia uma nova missão aguardando por ele, né? Ele conhece o Livro dos Espíritos, a primeira edição, tradução brasileira, saiu em 1875, e ele já tem acesso a essa primeira edição traduzida, não é? E, a partir daí, ele entende o belíssimo compromisso da doutrina espírita em terras brasileiras. E ele, então, assume o trabalho, né? Conhecendo a doutrina, conhecendo os espíritas, conhecendo a Federação Espírita Brasileira. Então, daí por diante, Dr. Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita na Pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizara Ismael. Ele foi presidente da FEB por mais de um mandato, né? E ele permaneceu na federação e no cargo até 1900, quando ele desencarna. Então, para nós, não poderíamos deixar de trazer a belíssima noção, porque, se fôssemos detalhar, a gente ficaria aqui um tempo imenso, mas a belíssima noção de quem é essa alma boa, quem é esse espírito abençoado que nos traz, através de sua mansidão, através de seu carinho, de sua dedicação, o amor e o respeito à doutrina espírita, mas também à prática da caridade. A ele, a nossa homenagem sincera, o nosso respeito e os nossos votos de profunda paz para esse espírito abençoado que continua assistindo e socorrendo a tantos que o buscam em nome da paz. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que Dr. Bezerra possa continuar sendo para nós o modelo de vivência da prática do bem, do amor e da caridade. Paz para todos nós. Até outra oportunidade.